Bom, eu trabalho com estética, sou fã de design e desde que eu conheço a The Working, eu virei ainda mais fã. Mas não só porque sou fã que a loja oferece, né? Eu sou fã das pessoas que estão por trás. E hoje temos aqui a honra de receber no nosso podcast Ala VIP o Gabriel Mendonça e o Vinícius Vita. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Milton. Valeu pelo convite. E nós nos conhecemos há 1 ano e meio, quando abriu a loja, né? Aqui em São José do Rio Preto. Primeiro, eu gostaria de saber qual que é o conceito do trabalho de vocês. Milton, primeiro, né? Obrigado pela oportunidade de ter feito o convite, né? Tá recebendo a gente aqui. Falando um pouco da marca The Working, né? A gente costuma dizer que nós somos mais do que uma loja, né? A gente presta um serviço especializado dentro da loja, que é com uma equipe bem multidisciplinar, bem especializada, para entregar uma solução para o cliente, né? Uma solução em imobiliário corporativo, mas não só imóveis, né? Pensando sempre o que esse imobiliário vai provocar dentro desse espaço, né? E nosso principal foco sempre é que provoque mudanças mesmo. Mudanças de comportamento, né? Mudanças de pensamentos e que ajude também esse profissional que esteja investindo nesse mobiliário corporativo para a tua equipe a alavancar, crescer. Então, nosso principal foco hoje é fazer com que as empresas cresçam, né? A partir dos seus espaços de trabalho, porque no final de tudo a gente produz espaços de trabalho para os funcionários, né, para os colaboradores. Então esse é o nosso foco principal sempre, são nessas pessoas que a gente está sempre pensando, né? Como que interliga também, né, o trabalho de vocês. Por exemplo, você se formou em arquitetura, né? Isso. E o Gabriel em publicidade e propaganda. E tem tudo a ver, né? Tipo, a formatação do trabalho, como vocês levam isso até os clientes de vocês, né? Eu queria saber como que a história de vocês, como sócios, começou. Eu comecei a trabalhar com mobiliário corporativo em 2019. Porque eu fiz uma mudança, eu mudei para Jaú, que é a cidade que eu moro hoje. Até então eu morava em São Paulo, fiquei lá por uns 16 anos. E aí quando eu mudei para Jaú, eu comecei a trabalhar com mobiliário corporativo. E uma das fábricas que eu revendia era onde o Vinícius trabalhava. Então, apesar da gente ser sócio há 1 ano e meio pela loja, a gente já trabalha junto, vamos dizer assim, faz pelo menos uns 5 anos, desde 2019. Porque ele me atendia como fábrica, então a gente já tinha um contato bem frequente, né, nesse bate-bola entre fábrica e lojista. E depois de um tempo, eu decidi abrir uma loja, né? Fiz bastante pesquisa, até então era só eu, não era o Vinícius ainda. Isso. Mas aí resolvi que abriria em Rio Preto. E no meio de todo esse trâmite de escolher ponto, de pensar no negócio como um todo, surgiu a ideia de chamar o Vinícius, porque a gente já trabalhava junto, ele é de Rio Preto, é arquiteto, então acho que complementaria muito bem o negócio, assim. Então, em uma das minhas vindas até Rio Preto para poder prospectar ponto e tudo mais, a gente teve uma conversa aí, eu falei, cara, acho que seria uma boa se a gente se juntasse. E aí deu certo, aí o Vinícius saiu da fábrica e veio ser sócio para a gente abrir a loja junto, que a gente está nessa desde o ano passado, né? 1 ano e meio atrás. E como que vocês veem o mercado hoje em dia? Ele é mais aberto a essas mudanças que vocês propõem? O mobiliário corporativo no interior, até então, ele é muito conhecido como uma loja para móveis de escritório, basicamente. E a gente entende que o escritório é um dos ambientes corporativos. Então, clínicas, hotéis, bares, restaurantes, tudo isso é corporativo, entendeu? Então, a gente quer... uma das nossas propostas é mostrar que o corporativo é muito maior do que só o escritório e também de que o corporativo pode ter design. Até então, era uma coisa muito preta, muito básica, marrom para mesa e preto para cadeira. E a nossa proposta é que o design no corporativo também pode ser acessível e vai deixar o ambiente muito mais agradável, muito mais produtivo e todas as outras... E passa muita personalidade, né? Outro dia eu vi, até publicamos um escritório de advocacia lá de Araçatuba, né? Araçatuba, sim. E que eu achei incrível, eu nunca tinha... Porque assim, você vê sempre aquela coisa muito robusta, muito rústica no escritório de advocacia, né? E vocês quebraram todo, né, esse visual antigo, né? Romperam todas as barreiras, porque eu vi lá um lugar super agradável, né? Com colorido, né? Num trabalho lindo feito pela Solange Calho, né? Isso. E isso me chamou muita atenção, eu achei uma revolução, né? Parecia que, na verdade, a gente estava num escritório de outro país, tão lindo que estava, né? Lá é um exemplo legal de um projeto para a gente citar mesmo, porque ele investiu muito na equipe. Ele entendeu que, independente do trabalho que ele fizesse, que é um trabalho muito sério, de muita responsabilidade, mas ele conseguiria tirar essa seriedade
também para trazer leveza num trabalho que é sério o tempo todo, né? Então é um case bem interessante mesmo, aquele lá é bem legal, é bem disruptivo, algo bem diferente do que a gente está realmente acostumado em escritórios de advocacia, né? A gente pensa sempre muito no engajamento desses funcionários. O que a gente tem que pensar hoje, né? A gente tem que pensar que o mundo está cada vez mais dinâmico e a gente está tendo muita informação o tempo todo, está tudo muito rápido, né? Hoje não tem quem não fique com 2 telas o tempo todo, né? Então a gente está no computador no celular, na TV no celular, no notebook no celular. Então é muita informação, a gente é munido de informação o tempo todo, então a gente acaba se desgastando, ou a gente acaba perdendo o interesse pelas coisas muito fácil. Então, qual que é o grande pulo do gato que os empresários eles precisam entender hoje? E o mobiliário ele vem para resolver isso, né? Sobre o bem-estar dentro desses escritórios ou desses ambientes de trabalho, né? E além disso, sobre o engajamento. A gente tem hoje a geração que está vindo aí com tudo, a geração mais nova, eles... esse bombardeio de informação que você tem e você desengaja muito fácil das coisas. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas elas acordem pela manhã e elas tenham vontade de ir para esses espaços de trabalho. Mas elas só vão ter vontade se os espaços de trabalho forem atrativos, né? Se os espaços de trabalho forem pensados e elaborados para que aquelas pessoas estejam ali, né? Uma coisa que acontecia muito no passado é a gente toda hora tentar trazer a marca para dentro do espaço, mas a gente precisa entender que o grande diferencial de um espaço de trabalho hoje são as pessoas dentro desse espaço. A sua marca é sua marca, você pode colocar ela em vários lugares do projeto, mas e as pessoas? Como essas pessoas estão sendo valorizadas dentro desse espaço de trabalho e como elas estão sendo colocadas como prioridade e não só a marca o tempo todo, né? Porque a marca deixa para o marketing trabalhar, né? Mas dentro do espaço de trabalho, como a gente vai engajar essas pessoas? Existem alguns estudos que a gente tem acesso, e um da Steelcase é muito legal. A Steelcase é uma líder mundial imobiliário corporativo, e a Steelcase fez um estudo e constatou que 63% das pessoas empregadas de carteira assinada no mundo eram desengajadas. Então, olha essa proporção, né? E mais de 50% das perguntas, né? Mais de 50% das respostas colocavam o espaço de trabalho como não atrativos. Então, olha a capacidade que um espaço de trabalho, um espaço físico tem de fazer com que aquela pessoa fique engajada a trabalhar de maneira melhor, a render mais, porque no final, a gente como empresário está investindo para que a gente cresça. A gente quer crescer, tudo é investimento dentro de uma empresa, né? Então, a gente tem que pensar que investir no funcionário é você investir no seu crescimento. Toda hora trabalhando para que os empresários tenham a consciência disso. Quanto a sua empresa pode crescer se você investir no seu funcionário, né? Diminuir o número de desengajamento, aumentar o número de engajamento, porque as pessoas produzem mais. Porque quando produz mais, é mais rentabilidade, é mais negócio, é mais dinheiro, né? E aí você consegue acessar os seus sonhos mais facilmente, você consegue conquistar suas coisas mais facilmente. Mas por quê? Porque você depende de pessoas, né? O que custa mais dentro de uma empresa hoje? Pessoas. Sim. Então a gente precisa investir em pessoas, e é isso que a gente traz a todo momento dentro da The Work. Essa conscientização do quanto que as pessoas são importantes e o quanto o espaço de trabalho ele é importante para engajar esses funcionários ali dentro, principalmente essa nova geração que está vindo agora, né? Que é muita informação em que pulsar na veia deles a vontade de estar e permanecer naquele lugar. Isso é muito bonito, uma visão totalmente humana, né, que eu acho, e além de tudo, não é nem um investimento, você está fazendo o teu melhor investimento ali, né, pensar no material humano, nas pessoas, eu achei muito bonito. Eu acho legal que, assim, a gente tem alguns parâmetros dentro da loja, assim, e apesar da gente estar, no final das contas, vendendo um produto, o foco nosso não é o produto, é o usuário. Então, assim, se é uma empresa que está montando, vamos entender quem vai usar, como vai usar, para a gente poder oferecer o melhor produto para aquele caso, entendeu? É importante que a gente tenha um portfólio grande que pode atender todos os tipos, mas ele tem que ser muito bem pensado para cada situação e para cada projeto. E aí você vai conseguir fazer com que o ambiente ajude em tudo isso que o Vinícius está falando, sabe? Sim. A gente entende que o corporativo não é só escritório. Escritório também é um braço do corporativo, mas uma clínica, um hospital, um auditório, uma hotelaria, um restaurante, um café, tudo isso são projetos corporativos, porque a rotatividade é alta, né? E o uso do mobiliário é muito intenso. Então, a gente precisa pensar que dentro do escritório, a gente precisa engajar a equipe. E nos outros lugares, por exemplo, numa clínica, que eu tenho uma equipe mais reduzida, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso engajar meus clientes. E eu preciso, além de engajar os clientes, eu preciso fazer com que os clientes tenham confiança no meu trabalho, né?
uns exemplos fáceis que a gente pode dar, por exemplo, a gente tem um médico muito sério, importante, que faz um trabalho de extrema excelência, mas o espaço físico dele não está à altura e não condiz com a capacidade de profissional que ele é. Né? Então, o que a gente precisa pensar? O espaço, ele também é, o espaço de trabalho, né, físico, também é um investimento que você deve fazer para você se colocar no mercado de maneira mais profissional também, né? Um outro exemplo muito fácil também é com relação a advogado, né? Que a gente fala. Então, o que a gente precisa fazer? Uma sala de reunião onde a gente vai fechar um negócio, a gente vai fechar um trabalho jurídico ali com uma advocacia. É muito mais difícil eu provar para o meu cliente que eu sou tão bom num espaço que não esteja à altura do que eu faço, do que uma sala de reunião que esteja à altura de quem eu sou, do meu trabalho, do que eu faço. Tudo começa a partir do momento que a pessoa abre a porta. Ela abre a porta do seu negócio, ela já está te avaliando. Quando a gente pensa em funcionários, a gente pensa nesse engajamento. E quando a gente pensa onde não tem tantos funcionários, né, a gente está pensando em qual é a imagem que eu quero passar, né, aonde que eu quero como eu quero me colocar para esse futuro cliente. É isso que a gente tem que passar. Abriu a porta, tem alguma coisa acontecendo, a pessoa ela já está te avaliando por cada ponto do teu espaço de trabalho. Gente, é incrível isso, né? É o poder que isso tem, né? E tem poder mesmo. E é um ato de coragem que eu falo, né? Sim. E romper barreiras é o que eu mais gosto no trabalho de vocês, né? Quando vocês trouxeram a loja para São José do Rio Preto, apesar, eu confio muito no potencial de São José do Rio Preto. Eu falei, essa loja é digna de São Paulo. É muito a cara de São Paulo, né? A classe dos arquitetos estão entendendo bastante esse trabalho de vocês, os clientes estão absorvendo bastante na região? Sim. O arquiteto em si, ele consegue entender isso de forma bem mais rápida. E aí é o interessante que aí a nossa loja ajuda a gente a vender os nossos mobiliários. E ajuda até a mudar, né? A estratégia. A gente, com a nossa loja, a gente quer que a régua do mobiliário corporativo em Rio Preto, vamos dizer assim, que ela aumente cada vez mais. Quero que as pessoas entendam mais, que elas vejam mais valor e que isso vai, com o tempo, melhorando para todo mundo, entendeu? Isso que é legal. A gente quer... Não é que a gente quer ser diferente, a gente quer ajudar todo mundo a levantar a régua e que todo mundo seja cada vez mais eficiente e tenha mais design no produto e tenha mais preocupação em solucionar a questão do cliente. Que um cliente vá até a loja, então é muito importante que o arquiteto visite a loja para ele saber os produtos que existem e tudo mais, para desenvolver o projeto para o cliente dele. A partir desse momento, quando o cliente vai até a loja, fica muito mais fácil dele entender toda a proposta do arquiteto e nossa. Em alguns países isso é mais avançado? O Brasil é mais novo relativamente nessa questão? Eu acho que os grandes centros assim, do Brasil já estão atentos a essa questão. Eu acho que era uma situação que talvez para o interior ainda é um pouco mais distante e que a gente quis aproximar. Entendeu? É que a gente pega muito uma questão cultural também, né? A gente tem essa cultura da valorização do espaço de trabalho em outros países mais aguçada, mais forte, né, do que aqui no Brasil mesmo. E tá tudo certo, né? O que a gente precisa fazer? Mudar a cultura. Se a gente tá vendo que é algo que resolve, que é algo que dá certo, a gente precisa trazer essa informação, né? Então, por exemplo, que a gente fala de grandes centros. Porque em grandes centros estão localizadas grandes empresas, né? Multinacionais, empresas que vêm de fora para o Brasil. Então, é natural que você vai ver isso de maneira, assim, muito mais repetida do que aqui, né? Principalmente no nosso Noroeste Paulista. Então, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a passar essa informação para frente. Eu falo que a The Working, ela é um ato de coragem, né? Tem um livro muito legal que eu gosto do Mário Sérgio Cortella, que chama A Sorte Segue a Coragem, né? E a sorte, na verdade, assim, o fracasso e a glória, ela tá muito ligada à sorte para quem não tem coragem. E a gente fez um trabalho que é de muita coragem, né? A gente veio contra tudo aquilo que já tem na cidade hoje, contra no sentido de que o que a gente apresentou não tinha ainda, né? Apresentando um novo modelo de trabalho, um novo jeito de valorizar o espaço corporativo ou a loja corporativa. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Eu falo assim, é
ainda tem muito mercado para desbravar. Rio Preto é um canteiro de obras, Rio Preto tem um potencial gigantesco, até por isso que nós estamos aqui, mas a gente precisa dessas pessoas dispostas a passar essa informação para frente, né? O quanto que o engajamento muda, o quanto que você vai crescer investindo em espaços de trabalho. É um trabalho de formiguinha, a gente está plantando sementes ainda, né? Às vezes a gente colhe uma coisa, às vezes a gente colhe outra, mas ainda é um momento de se plantar semente, mudar a cultura, né? E trazer informação, porque é isso que a gente carece, de informação. Potencial tem em Rio Preto, mas tem muito. Mas tem muito. Inclusive, tem tanto que a The Work não consegue suprir toda a demanda que Rio Preto tem hoje, né? De espaços corporativos e bons espaços corporativos. Mas a gente precisa ir fazendo esse trabalho de formiguinha, porque tem muito mercado para desbravar. A gente acredita muito em Rio Preto, a gente adora. Eu também. Eu quero que cresça cada vez mais. Eu sou apaixonado por tudo lá na loja, né? Eu também. Eu associo completamente a arte quando eu vou. Eu tinha até parado, não pensava tanto assim nessa condição assim de que o funcionário ganha essa qualidade de vida, que todas as equipes, né? Eu ficava só admirando a beleza, né? As formas, né? Associava sempre a arte. Aliás, vocês são fãs, né? De grandes designers, né? Você já trouxe designers para palestras, você poderia falar um pouco disso? Eu gosto muito, eu acredito que até pela minha formação, né? Que é de arquitetura, então eu já fui me banhando disso a vida toda, assim. Mas o principal do design é quando eu entendo que o design ele também tem uma função. Porque a gente fala muito em funcionalidade, né? Quando a gente fala de uma cadeira, por exemplo, de trabalho, a gente está falando muito em ergonomia, em funcionalidade, né? Em laudos, em certificações, em lei trabalhista e tal, mas e a funcionalidade do design, né? Qual é? Né? A gente fala que a funcionalidade do design, ela transcende, assim, porque ela sai do físico e ela entra no mental. Né? Então, o design, ele tem aquela capacidade de te trazer um bem-estar, ele tem aquela capacidade de te fazer se animar ou se desanimar, né? Com alguma coisa, sabe? De criar uma relação, uma boa experiência. Principalmente quando esse design conta história, né? A gente fala muito sobre o design que conta história, que é isso que a gente gosta. A gente preza dentro da The Working hoje trabalhar com marcas de excelência, né? As melhores marcas do mercado hoje, do segmento, a gente tem na The Working, as melhores. E a gente preza trabalhar com boas marcas que o mobiliário vai durar muito, porque a gente não quer que o nosso cliente ele cresça e descarte aquilo que ele tem e compre tudo de novo. A gente quer que ele leve tudo aquilo que ele comprou, que ele faça recompras para investir menos. Por quê? Tudo é investimento para dentro de um ambiente corporativo. Não é igual residencial, né? Que é o sonho da sua vida. Né? Então você compra no teu subconsciente o seu sofá da sua casa antes mesmo de você comprar mais para o teu escritório ou para o teu espaço de trabalho. É investimento. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com boas marcas para que esse mobiliário ele dure. Então, eu cresci, eu vou para outro lugar, então eu tiro ele daqui, levo tudo isso para outro lugar, só faço os complementos e aí eu conto história. Então, lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos, eu vou contar a história. Ah, essa cadeira, essa mesa foi do primeiro. Eu era pequeno. Então, é legal contar essa história, sabe? Humaniza o espaço. Não é só um espaço de trabalho, não é um espaço que ele inteiro contar a história. Ele tem vida, né? Ele tem vida. E o design, ele tá muito focado nisso, porque a gente tem que trabalhar, a gente tá sempre trabalhando com design que seja atemporal, que ele vai ser atual, mesmo daqui 20 anos, para contar essa história, para que consiga estar naquele espaço. Então, o design, ele vai muito além de só um desenho, né? Ele mexe mesmo com o nosso subconsciente, aquilo que a gente não consegue enxergar. E a gente entende a mudança que isso faz no espaço. É por isso que a gente é tão fã de design, né? Legal, o Gabriel não é da arquitetura, mas consome design como ninguém, assim. Eu, inclusive, aprendo demais com o Gabriel. Eu acho legal que o design, no nosso caso, ele não é só a beleza em si. Porque existe o design puro para beleza e tá tudo certo. Sim. Mas no nosso caso tem que ser um design pensado na funcionalidade. Além de ser bonito, ele tem que ser funcional. Então, uma cadeira de escritório, ela não dá para ter só design. Ela vai ter que ter os ajustes, ela vai ter que ter as regulagens. Então, existe um design com funcionalidade. Isso que é o diferencial no mobiliário corporativo, né? E dessas marcas, quantas são que vocês representam? Hoje na loja a gente tem várias marcas, mas a gente tem poucas indústrias, né? Então a gente tem indústrias que fabricam mais de uma marca, né? Sim. Em marcas, hoje a gente tem cerca de 9 ou 10 marcas, tá? A gente preza muito trabalhar também com marcas sempre brasileiras, né, que às vezes tem um viés muito europeu. A gente gosta muito do design europeu, que é esse design mais atemporal, que a gente consegue manter mais no espaço por anos e contar essas histórias.
Então, hoje a gente preza por essas marcas brasileiras porque a gente tem acesso mais rápido. Por quê? Uma coisa do corporativo também é que tudo é muito rápido, né? Então, você aluga um espaço, 40 dias tem que estar pronto para trabalhar. Então, a gente não tem tempo de esperar uma produção de 60, 90 dias, né? Então, tudo é muito dinâmico. A gente quase que troca o pneu do carro, o carro andando, assim. Sim. Basicamente essa é a história. Então, se a gente vai buscar tudo fora, a gente não consegue atender a demanda da rapidez que a gente precisa, né? Então, hoje em marca, a gente tem cerca de umas 10 marcas na loja, entre marcas de móveis, armários, cadeiras, poltronas, sofás. E a gente ainda tem uma coisa muito legal na loja, que são a curadoria dos acessórios também, e das luminárias, né, e desses adornos, porque a gente entendeu também que era uma dor, assim, né? Depois do espaço pronto, corporativo, como eu ambiento ele? Como eu vou decorar esse espaço, Deixar né? ele mais humano. Deixar ele mais humano. Eu vi, na última vida que estavam os arquitetos, né, durante a Arc Design, eu fui lá fotografar. Foi. E você vê como fica realmente, né, no subconsciente da gente, traz essas memórias super agradáveis, né? Essa coisa que vocês tinham uma mesa que eu vi cheia de lápis, me trouxe, assim, uma felicidade. Eu lembrei da minha infância, assim. A máquina, eu vi uma máquina de datilografia junto com uma mesa super moderna de vocês. Essas mesclas, né? Sim. E aí eu tinha visto algumas luminárias também muito bonitas, né? E é legal essa flexibilidade que vocês dão aos clientes também, né? A gente trabalha com... É legal falar que a gente trabalha com marcas exclusivas, então assim, na região, as marcas que a gente trabalha, só nós trabalhamos, então isso é legal, que a gente consegue... fazer um trabalho bem feito em cima de um projeto, sabe? Assim, isso é legal. E aí, em outro ponto que é muito interessante é que todas as marcas que a gente trabalha são indústrias que dão para a gente a oportunidade de personalizar os produtos. Isso que é o mais interessante para conseguir deixar ele de acordo com cada projeto realmente. E aí conseguir trazer essa humanização pro espaço, assim, sabe? De acordo com a cor que a pessoa acha que faz sentido na vida dela, ou de um logo da empresa que ela acha que tem que estar dentro do mobiliário. Então, isso ajuda bastante a humanizar. E vocês conseguem fazer isso com rapidez, porque vocês têm essa facilidade das indústrias próximas, né? E com essa pegada aí super bacana, internacional, né? E como que vocês veem o futuro? Depois nós tivemos aí a mostra Arc Design, que foi super bacana e tudo. Vemos agora Casa Cor Brasília, essas coisas todas incríveis, né? Que são vitrines. Mas como vocês veem o futuro dessas partes de vocês? O futuro ele é muito incerto hoje, né? Porque as coisas mudam a todo momento, assim, né? A gente até vinha conversando no carro vindo para cá que a gente tem uma ideia, faz uma ação e daí de repente dessa ação acontece algo que não foi a ideia que a gente teve inicial, mas foi muito melhor. Por quê? Porque quando a gente criou era uma coisa, mas passou 30 dias já era outra coisa. Então eu falo que o futuro ele é incerto, mas há vontades, né? Há aquilo que a gente acredita. E que a gente gostaria, né, que acontecesse mais, na verdade, assim. Mas eu vejo a tecnologia tomando conta cada vez mais de tudo, né? A gente tem a inteligência artificial aí que está, né, cada vez mais tomando conta de tudo mesmo. Então, os espaços de trabalho do futuro, eu vejo mais espaços de relacionamento e de contemplação do que, por exemplo, postos de trabalho mesmo. Porque daqui a alguns anos eu já não vou mais precisar de um computador, porque eu vou falar só. E a inteligência ela vai fazer por mim. Mas eu vou precisar ficar à vontade, eu vou precisar estar dentro desses espaços, eu vou precisar estar engajado dentro desses espaços. Né? Exatamente. Tudo que tirou dali, vocês compensam aqui, né? Isso. Então eu vejo cada vez menos postos de trabalho e mais lounges, mais espaços para você permanecer, para você ficar, para você conversar. Mais contato cada humano, vez mais né? Disruptivo, mais contato humano. Isso já era uma coisa que veio muito forte do pós-pandemia, né? Que as pessoas ficaram dentro de casa demais e viram quanto é bom ficar dentro de casa e querer levar a casa para dentro do escritório, né? Aí depois a gente até teve a era do home office. Vamos fazer home office, 2 dias na loja, 3 dias fora, 2 dias no escritório, 3 dias fora.
Mas aí a gente também começa a entrar numa questão também que é da cultura da empresa, que você precisa estar dentro para você criar cultura, né? Cumprir os horários. Cumprir os horários. Não, e para fazer parte mesmo, né? Para você se sentir parte daquele local, você tem que estar lá, né? Essa é a cultura. E é legal ter uma cultura muito, muito, muito sólida, assim. Esses espaços que a gente chama de descompressão, né? Esses espaços que são os lounges, enfim... Eles dão esse acesso mais fácil a você conhecer outras pessoas, a você se relacionar mais e a você ir criando cultura dentro dessas empresas. Então, o que eu acho que as empresas deveriam pensar mais e serem rápidas, porque tudo está muito rápido hoje, é em cultura. Pensar na cultura da empresa e como o espaço pode te ajudar a criar uma cultura segura dentro daquela empresa, que eu acho que são esses espaços mais disruptivos mesmo, colaborativos, dinâmicos, de você... É mais interativo mesmo do que, de fato, um posto de trabalho físico. Isso já é uma realidade nos grandes centros, né? Mas eu acho que aqui no nosso noroeste ou no interior, né, eu falo... Acho que é algo que a gente também está trazendo agora, né? É aquele negócio. Isso dá certo? Dá, mas também nunca ninguém me mostrou. Então, vamos lá, vamos usar The Working para mostrar, né? Sim. O nosso próprio showroom, a gente fala que é um showroom modelo. A gente trabalha dentro do showroom. Sim. Então, se chega alguém dentro do showroom hoje, um arquiteto com seu cliente, ele vai atender o seu cliente lá dentro, o arquiteto, e nós vamos continuar trabalhando normalmente no sistema Open Space de trabalho, em plataforma de trabalho. A dinâmica da loja ela acontece independente de se tem alguém lá dentro ou se não tem. Por quê? Porque a gente precisa mostrar que isso dá certo. Então, não faria sentido nós fazermos uma loja toda fechada em salas, se a gente acredita que o Open Space é a melhor maneira de se trabalhar hoje. Pelo compartilhamento de ideias, de cultura, pela colaboração que um tem com os outros. A gente percebe até que as pessoas se solidarizam mais quando não estão engessadas nessas plataformas de trabalho, porque eu tô toda hora atento com o meu, com o dos outros. Então, tá precisando de uma ajuda, eu pergunto mais fácil, porque eu acesso as pessoas mais fáceis quando eu vou desengessando, né? Tá tudo interligado, né? E de uma forma totalmente diferenciada, né? O próprio mobiliário, ele dialoga também, né? Acho que uma grande mudança, assim, que já vem acontecendo, que acho que é um pouco, assim, do que você perguntou do futuro, é a posição de trabalho, assim. A posição de trabalho, há bastante tempo, ela era muito vista como um posto de trabalho. Aquilo ali, você só consegue trabalhar naquele lugar. É a sua mesa, o seu cubículo em alguns ambientes, é bem mais fechado e tal. E aí começou a entender que, assim, dentro da empresa, qualquer ambiente tem que ser uma posição de trabalho. Então, por exemplo, se o cara está sentado na mesa dele, é uma posição de trabalho. Se ele quiser ir no café, lá tem que ser uma posição de trabalho. Ele vai pegar o computador, ele vai levar lá e vai continuar trabalhando. Se ele quer ir para o sofá, porque ele precisa conversar com uma pessoa de um outro departamento, ele chama, puxa uma mesinha lateral e ali é uma posição de trabalho. Então, isso é uma mudança bem interessante no ambiente de trabalho. Toda empresa, qualquer lugar que a pessoa esteja, deve ser uma posição de trabalho, entendeu? E não só a mesinha dele lá com o computador, entendeu? Só complementando, o do Gabriel até, que eu acho que fica bem claro assim de entender, é que assim, se a gente precisa de um ambiente de descompressão, é porque nós estamos comprimindo. Entendeu? Então, todo o ambiente ele tem que ser de descompressão, até o posto de trabalho. E todos os ambientes têm que estar aptos a exercer um trabalho. Que é exatamente o que o Gabriel falou. Às vezes o corredor que vai pro banheiro pode ser um ponto de encontro de alguém que tá entrando com alguém que tá saindo, que vai ter um insight de ideia. Então, se eu tiver uma ideia ali e meu celular estiver acabando a bateria, eu preciso ter pelo menos um puff, uma tomada. Né? Então, o mobiliário, ele vem também agora sempre pronto para ser conectado. Ele em qualquer lugar. Né? Então, assim, os sofás tem sempre uma tomada, tem sempre um USB-C próximo, a mesinha, por quê? Porque em qualquer lugar eu posso ter uma ideia, eu posso ter um insight, eu posso colaborar, eu posso criar, né? Então, a gente não está mais fazendo os espaços de descompressão. A gente está fazendo espaços de trabalho descomprimidos, já prontos para você trabalhar de todos os lugares, incentivando isso cada vez mais. É difícil. A gente a gente tem uma cultura muito muito bairrista, né, e muito fechada assim, né? Mas aos pouquinhos a gente vai apresentando isso. E aí, a partir do momento que isso vai dando certo também, trazendo mais renda, aí as pessoas vão entendendo, umas vão falando para as outras. A mudança de mentalidade, ela é dura, mas ela é necessária. Faz toda a diferença. Eu fui no consultório de um amigo outro dia, que vocês têm
uns móveis de vocês lá, né? No Arte 1, que também, da Solange. Faz toda a diferença, porque você chega, você vê... E você vê que é diferenciado, né? Você vê que é uma coisa que... Tanto que veio na minha memória, você estava falando de ambientes. Quando eu entro, eu me deparo com uma peça daquela, ela me agrada pelo visual, para ser franco. Mas como eu não conheço, mas eu vi, por exemplo, uma mesa que vocês estavam apresentando outro dia, que você abria ela para cá, mas depois você podia comprimi-la, Eu achei mega interessante. Eu fiquei pensando, nossa, esse meu escritório, olha que bacana. Que aí você quer levar, né? Você quer fazer que ela faça parte do teu dia a dia ali, né? Porque é interessante isso, né? Não é só aquela coisa antiga, quadrada. Parece que a gente caminhou aí uns 200 anos à frente quando entra na loja de vocês. Eu acho que, assim, antes, o colaborador, independente do ambiente de trabalho dele, ele tinha que se adaptar ao mobiliário do espaço. Era uma coisa muito padrão e é aqui que é o que você tem. Hoje, quando se entende tudo isso, é diferente. Primeiro você pensa no usuário para depois pensar no mobiliário. Então isso faz toda a diferença para tudo isso que a gente está propondo. Que ponto de vista lindo, né? É a primeira vez que vejo, sinceramente. Mas é legal que assim, parece um discurso bonito, mas realmente é funcional. É funcional. E é até, se for pensar, é financeiramente rentável. Era isso que eu ia perguntar, né? Porque também as pessoas pensam assim, mas será que é muito mais caro? Não, né? Não é mais caro. E ele te dá mais retorno. Isso que é importante, entendeu? Porque você vai deixar o seu colaborador mais engajado, ele vai produzir mais. É uma pessoa mais feliz, né? Uma pessoa feliz trabalhando lá. Às vezes eu falo por mim, eu mudei de endereço recentemente. Tem dia que eu nem tenho vontade de ir embora. De tão gostoso que é ficar ali. E você se sente valorizado, né? Sim. Porque você se cansa muito menos. Porque tem lugar que eu entro, escritórios, por exemplo, né, de algumas áreas, que você vê lá uma secretária triste, sabe? Um vaso, um ambiente escuro, samambaia, um ambiente escuro ali e sem... Você não vê uma cor sequer, vida, né? Uma vida. E eu fico pensando, às vezes ela produz, ela trabalha e distribui uma energia dela mesmo ali que não é tão legal, entendeu? E eu acho que o ambiente, as cores, as formas, elas fazem toda a diferença. E é importante para a secretária desenvolver o trabalho dela, né, da melhor forma possível. Mas olha que coisa, vou trazer para um outro viés essa questão da secretária, que é importante a gente passar essa informação para frente. Mas quando você entra dentro de uma clínica, ou quando você entra dentro de um Arte 1, por exemplo, né, que tem um balcão, primeiro lugar que você vai é no balcão de recepção. E aí, geralmente, o balcão da recepção da secretária é aquele lugar que o cliente diz, não, mas é só a secretária. Mas, é o primeiro lugar. Sabe a história da primeira impressão é a que fica? Sim. Então, vamos pensar que o balcão é a primeira impressão que qualquer cliente vai ter sobre o teu negócio. Então, quanto que isso muda a visão do cliente, né? Assim... Qual que é a visão que ele tem quando ele chega num balcão de recepção e já vê a qualidade ou já vê o quanto você... Qual é o investimento que você fez naquele espaço que até então é só o balcão da secretária? Não, muda tudo. Aliás, eu queria aproveitar e fazer até um elogio aqui ao Arte 1, né? Eu até comentei com o médico que eu fui lá um dia. É impressionante o Arte 1, que você chega, como você é acolhido pelas secretárias, das balconistas, que são muito educadas, né? E você percebe que elas não estão fazendo ali como um roteiro que elas têm que seguir. Você vê que elas fazem com prazer mesmo, né? E te abrem as portas, né? De uma maneira muito, muito educada, muito agradável, né? Te auxiliam na saída. E isso está inserido. E engraçado como elas se inseriram aquele ambiente, né? E realmente é uma impressão excelente que fica. Desde a hora que o portão abriu, eu me senti ali acolhido. E você leva uma impressão do prédio excelente. Então, o prédio em si ele já é fantástico. Aí abriu a porta do elevador, eu me deparei com um ambiente que tem as peças de vocês, que ficou fantástico, né? Então O Arte 1 é um prédio que tem ali mais de 260 metros quadrados por sala, né? Então, vamos pensar que num projeto arquitetônico, as suas próprias salas vão ter suas próprias recepções. Então, você não consegue mostrar primeiras impressões no Arte 1, porque as pessoas não permanecem na recepção do Arte 1, né? Então, o Arte 1 é um projeto muito legal que a impressão ela fica no balcão da secretária. Se você reparar da próxima vez que você for lá, e aí fica até um convite, né, para as pessoas irem só conhecer o Arte 1 assim. A gente tem
poltronas na recepção do Art 1 de extrema excelência, um designer assinado, um Christoph Jenny, poltronas altas e de uma cor vibrante, contrasta muito com o mármore que tem lá dentro. Por quê? Porque essa era a ideia. Já que as pessoas não permanecem no espaço, então no balcão elas têm que ter a ideia, a sensação da grandiosidade que é o lugar que elas estão. Porque elas vão passar por ali e já vão subir. Mas isso vocês fizeram de forma assim sublime, porque é fantástico. Para você ter ideia, quando eu lembro de edifícios assim, de altíssimo padrão, eu lembro do Art 1 por causa disso. Eu acho que desde a hora que você chega mesmo, né? Até a hora que você está saindo é uma coisa que te encanta, né? Eu acho que é a junção de uma boa arquitetura com um bom mobiliário, sabe? Tudo isso tá somado ali para passar essa impressão para os usuários. E muitas vezes fica até quase na rapidez do teu dia a dia, fica quase na visão periférica, mas você leva na memória aquela excelente sensação. Que é uma das funções do design, né? É mesmo marcar alguma coisa no teu subconsciente mesmo. Nossa, vocês são de parabéns. Eu perguntei do futuro justamente por causa disso. Eu fiquei com essa coisa tão avançada que tá a tecnologia, a inteligência artificial, eu fiquei pensando, eu falei, se eles trabalham justamente com essa coisa de equilibrar, né, o que é humano, né, porque o que vocês fazem é altamente humano, né, muitas vezes a gente não percebe, né, mas eu acho que é isso, um equilíbrio perfeito, né, e quais mais novidades que a gente poderia falar? Eu acho que é legal a gente comentar que recentemente a gente agregou uma nova marca no portfólio que é de mobiliário urbano. Ele não deixa de ser um corporativo, mas a gente... E não é um mobiliário externo, que quando a gente fala de uma piscina, de uma área descoberta, é urbano quando diz assim, ele é para praças, para jardins, para áreas totalmente abertas que não vão ter nenhum controle no sentido de guardar, tirar, cobrir ou não cobrir. É um mobiliário feito para ficar em espaços urbanos, por exemplo, lixeiras de parques, sabe, bancos, pontos de ônibus, todo esse tipo de mobiliário que a gente agregou recentemente aí no portfólio da The Working. A gente diz que o mobiliário urbano que a gente trabalha é o urbano de verdade, né? Porque o urbano ele tem uma função, ele não pode sair do lugar. Então, ou ele é pesado a ponto de não ser retirado dali, ou ele é fixado, né? Porque o mobiliário urbano, ele é aquele mobiliário público, ele vai estar numa praça, qualquer pessoa vai acessar ele em qualquer horário e a gente não vai saber quem está acessando. Então a gente tem que pensar que se o idoso acessa esse mobiliário, ele precisa ter a mobilidade prática de sentar e levantar. Se uma criança acessa esse mobiliário tem que ter um acabamento perfeito. Por quê? Porque a criança ela é muito agitada. Então se a gente pensa no mobiliário que pode ter ali uma rebarbinha ou alguma coisa, isso pode machucar, né? A gente precisa pensar que é um mobiliário para uso de 24 horas por dia, né? Que tem muita incidência solar, que toma chuva e precisa ser durável, né? Porque não pode ser descartável. Então, o urbano de verdade que a gente fala, todo o estrutural dele é pensado para um grande fluxo, uma rotatividade muito alta. E aí essa marca que nós agregamos no mercado, ela também tem um apelo estético de design muito grande. É uma marca que já é um sucesso na Itália já, que existe a Metalco lá também. Agora a gente tem a Metalco do Brasil, que é nada mais que a Metalco da Itália produzindo no Brasil para viabilizar o negócio, porque trazer de fora hoje é muito... o valor é muito alto, né? E essas marcas vêm do Brasil como potencial e trazendo as suas produções para dentro do nosso país nos ajuda a viabilizar essas coisas. Porque no final de tudo, o discurso do design... ele é excelente e ele é um discurso que realmente é efetivo, realmente acontece, mas ele precisa ser viável financeiramente falando. No corporativo, tem que ter essa preocupação. O design residencial, a pessoa que tiver o valor, e ela quiser, ela investe, ela não se preocupa com isso. Mas no corporativo, pode ter todo esse discurso, mas sempre vai voltar no custo-benefício, entendeu? Então, porque é investimento sempre. E também tem que mudar um pouco a cultura, que a pessoa, às vezes, ela sonha em só manter a casa linda e com tudo conforto e tudo, né? E esquece do escritório, né? Você chega assim, realmente, eu já vi grandes profissionais renomados de diversas áreas, que a hora que você chega, você fala, poxa, mas ele fala, não, aqui é caseiro, não sei o quê, mas isso não é caseiro, né? Isso é um relaxo, né? Com ele mesmo, né? Que ele teria uma dinâmica melhor com pequenas mudanças, né? As pessoas pensam que isso é muito abrupto, e não é, né? Você chega assim, por exemplo, num quadrado pequeno, e você
coloca bons profissionais. Com a linhagem do trabalho de vocês, o quanto muda isso, né? Sim. Isso é investir na qualidade de vida. E a gente não pode esquecer que esse ambiente de trabalho que está sustentando a casa da pessoa. Então, se ele não for produtivo, se ele não for rentável, depois, talvez ela não consiga comprar o sofá que ela quer para casa dela. Foi até o que eu falei no início, né? O teu espaço de trabalho, você como empresário que tem um espaço de trabalho, ele é o que te proporciona você a sonhar, você ter as suas coisas, você realizar os seus sonhos, os seus desejos, mas você depende daquelas pessoas, então você precisa investir nelas para que elas te dêem a rentabilidade e você conquiste as coisas que você quer. Tudo é uma cadeia, tudo está interligado. Não tem como a gente pensar em casa e não pensar no espaço de trabalho, né? Realmente. E aí, até entrando na novidade, assim, o Milton, que você falou também, a gente fala muito de escritórios, né? A gente fala muito de escritório porque a gente adora escritório mesmo. E aí a gente falou de mobiliário urbano, mas a gente também não pode deixar de dizer o quanto o mobiliário hospitalar para a área da saúde precisa ser levado em consideração todas as suas peculiaridades e necessidades também. Porque vamos falar em tempo de uso, tá? Um escritório hoje, a gente vende mobiliário para escritórios que vão estar ali ativos de 8 a 10 horas por dia. Padrão, até porque a carga horária de trabalho no Brasil nem permita que você fique mais de 8 a 10 horas por dia no escritório, pensando numa semana inteira trabalhada. Mas dentro de um hospital, ou dentro de uma clínica, de um espaço da área da saúde, a gente está falando em 24 horas por dia. Então é aquele negócio, dá para eu usar o mobiliário de escritório dentro da área da saúde? Dá, com exceções. Então o que eu faço? Eu preciso buscar mobiliários da área da saúde, que são pensados para um uso intenso, uma rotatividade de 24 horas por dia. Então nós temos hoje dentro do nosso portfólio da loja uma marca que é especializada em mobiliário hospitalar com muito design, né? A gente tem uma marca que ela é brasileira, ela chama Wellness. Ela tem uma curadoria de um design também super legal, que é o Ricardo Belo Dias, e ela desmistifica a ideia de mobiliário hospitalar. São mobiliários hospitalares, falando em estrutura, né? Tudo é diferente, mas a estética é de residencial. Por que também? Porque a melhoria de um paciente, ela começa desde o subconsciente dela, quando ela vai tirando aquela ideia de que ela está no hospital, de que ela é enferma, de que ela é doente, né? Então, são mobiliários pensados para bem-estar. O próprio nome da marca já diz, né? Wellness, é bem-estar mesmo, só que com uma estrutura, né? E uma peculiaridade que essa rotatividade pede. Então, é muito importante que a gente fale disso, né? Que esse mobiliário ele tem que ser levado em consideração e a gente tem que usar mobiliários de qualidade, principalmente que vão durar. Sim. Porque é muita gente mexendo, é muita gente usando, a gente consegue ter menos acesso ainda do que no próprio escritório, dentro dos hospitais, por conta dos acompanhantes. Tomara que seja uma ideia que perdure e que as pessoas façam bastante uso, principalmente numa fase que Rio Preto está crescendo cada vez mais nesse sentido, né? Novos hospitais, os hospitais estão crescendo. A área da saúde em Rio Preto é muito forte, né? Sim, e eles têm que pensar nisso, como você falou, né? De não ficar assim como se fosse uma imagem de um hospício antigo da década de 60. Porque tem lugar que você entra que é assim. Sim. Você tem que entrar num lugar bonito, agradável, para você não se sentir, para você ser acolhido mesmo, né? Não aquele ambiente de sofrimento, né? Que o próprio local, né? Que as enfermeiras já vão chegar desanimadas. Oh, meu Deus, né? Tem que ter um lugar agradável. Eu tenho uma experiência muito legal, assim, de hospitais, que, como o Gabriel falou, né? Eu vim de uma fábrica e a Wellness, por exemplo, é uma marca da fábrica que eu trabalhei. Sim. Então, eu participei dentro da fábrica do desenvolvimento dessa marca. Então, a gente fez muita pesquisa e muito estudo para entender a dinâmica de um hospital, como que acontecia. E você sabe que uma grande surpresa pra gente foi que, às vezes, a gente pensava muito no paciente. Mas o paciente, ele já tá com alguma dificuldade para ele estar ali, né? Porque senão ele não estaria num hospital, né? Ninguém vai acordar num dia de manhã e falar, eu vou para um hospital. Não, se você tá lá, é porque você precisa. Sim. E a gente percebeu que o grande problema do hospital não era o paciente, era o acompanhante. Porque ele fica meio perdido, porque ele não quer estar ali, ele é um acompanhante. Ele não é a pessoa que precisa estar no hospital. Sim. Né? Então a gente percebia a melhor maca, e tem que ser a melhor, isso não tem que mudar, né? A gente percebia o melhor equipamento, mas a gente percebia que o acompanhante ficava ali
de escanteio como segundo plano. E às vezes que um acompanhante chama uma enfermeira para reclamar de alguma coisa no quarto que não tem nada a ver com o trabalho dessa enfermeira, é surreal. É maluquice, assim, porque você pensa, a enfermeira, ela tá ali para cuidar de um paciente, e daí ela se vê sendo questionada ou chamada toda hora para reclamar que o sofá não tá do jeito que eles queriam, que a poltrona não tá reclinando, que a luz não é a cor que eles querem. Que as gavetas não estão abrindo. Imagina a dinâmica de um hospital onde a enfermeira, ela tem que estar toda hora... saindo do posto de trabalho dela, de uma função que não dá para outra pessoa fazer, né? E tá lá porque tem alguém reclamando do mobiliário. Então a gente falou, opa, precisamos pensar em quê, então? Em dar esse bem-estar também para os acompanhantes, para que o trabalho da enfermagem ou para que o trabalho dos médicos sejam feitos com mais excelência, sejam mais efetivos, para que não tenha assim, toda hora seja interrompido. Então foi assim, uma coisa que realmente é só você estando ali, visualizando, vivenciando o dia a dia de um hospital para entender qual que é a dinâmica que você descobre. Né? Então a Wellness, ela vem justamente resolvendo essas soluções, né? Os quartos cada vez mais humanizados, os quartos cada vez trazendo uma estética mais aconchegante, mais acolhedora, para que os acompanhantes não dê trabalho. A verdade é essa mesmo. O acompanhante está ali acompanhando, ele não quer estar. Então ele tem que não dar trabalho para que o trabalho médico seja exercido da melhor maneira possível. E tira um pouco da tensão também, né? Que muitas vezes eles ficam lá, né, tensos, né? Só pensando em ver sofrimento, né? E tudo, né? Bom, tomara que cresça muito. Como eu falei, né? Não para de crescer a área de saúde aqui, né? Mas a gente tem visto em Rio Preto muitas empresas que estão começando a entender essa questão toda do bem-estar do paciente, obviamente, mas do acompanhante também, e a gente já está vendo um pouco dessa mudança aí, isso é interessante. Que bom que tem esses estudos, né? Nunca isso me passou pela cabeça. Né? Imagina que quem mais chama o enfermeiro é o acompanhante, não é o paciente. Eu nunca imaginei. É uma loucura, né? Pois é, mas que coisa, né? Porque acho que ele fica tenso lá, né? E quais mais novidades temos? Olha, acho que... Quais novidades mais temos, né? Acho que tudo é uma novidade, né? Eu falo assim, são essas. Eu falo assim, ó, uma outra... Voltando um pouco à pergunta que você fez do futuro, né? A gente consegue enxergar algumas coisas que são mais visíveis e previsíveis, mas eu acho que o mais importante para nós é a gente estar atento ao que está acontecendo. Então, tudo bem, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente quer estar o mais atento possível para enxergar essas mudanças o mais rápido possível e conseguir acompanhar. E já apresentar soluções. Né? É isso. Olha, vocês estão de parabéns, eu sou fã de vocês. Obrigado. Fã do trabalho que vocês desenvolvem, sabe? E isso inspira muito, né? Eu acho que toda carreira, né? Eu vejo o quanto que vocês trabalham para levar essas informações, né, de uma maneira dinâmica, muito sensata, muito bem, as ações muito bem definidas. Gostei muito dos convites lá que eu prestigiei, dos eventos que vocês fizeram nas mostras, né, na Arc Design, nessa edição, na outra também. E queria parabenizá-los. E o meu convite partiu justamente pela admiração que eu tenho de você apresentar um novo, né, e sem desvincular com muitas coisas que nos trazem esse bem-estar, como eu vejo lá, né? Que traz um pouco de graça também dentro de algumas coisas, né? De algumas formas. Eu acho que agrada muito, além da funcionalidade. Obrigado, a gente agradece muito aí essa... É interessante a gente ver esse seu ponto de vista, porque de alguma certa forma valida o nosso trabalho, que né, a mensagem está sendo passada e está sendo entendida. Isso que é bem interessante. E aqui também é uma oportunidade, né, da gente poder passar para frente, para mais pessoas terem acesso, entender, né, o valor que a gente dá para esses espaços de trabalho mesmo. Realmente é uma loucura, cara, assim, eu falo que você decidir trabalhar com espaços de trabalho, porque nunca é só uma família, né? Não, você tá pensando em várias famílias, né? Quem tá por trás daquela pessoa que tá trabalhando naquele espaço de trabalho tem outra família. E a gente tem muita seriedade naquilo que a gente faz, sabe? Porque realmente as pessoas dependem de trabalho, né? Então, a gente tem muita responsabilidade, né? Eu falo que uma das... A gente tem uma cultura na loja, assim, mas algo que a gente fala muito é sobre a verdade, assim, né? A gente sempre vai vender a verdade, sabe? Por mais dolorosa que ela seja, mas é importante que as pessoas tenham a consciência
do quanto que o trabalho afeta impacta, né, na verdade, no espaço dela, como gestora, como empresário, mas também no espaço daquela família também, né? De dentro daquela casa que aquele funcionário ele tá ali. Então, a gente sempre trabalha em cima e pautado da verdade. E aí, daí para frente, né? Como é que vai ser as escolhas que vão ser feitas, mas a nossa função é essa, é falar a verdade, sempre que a gente puder, e sempre pensando em pessoas, assim. É o que a gente gosta, é de pessoas. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E todas as novidades que vocês tiverem podem contar comigo, com a Ala VIP. Você sempre sabe antes de todo mundo mesmo, mas presente vai continuar sabendo. Não, para mim é um prazer imenso. Fico muito feliz de participar, de ter desde o primeiro dia lá, quando vocês lançaram, de participar desses momentos da empresa de vocês. E é muito legal a gente encontrar parceiros assim desde o começo que acreditam na nossa proposta e vão junto com a gente. Assim. Eu acredito bastante, não vejo a hora de ser um consumidor. Vai ser, com certeza. Assim, ó, nós estamos mudando, né, o cenário da arquitetura corporativa aqui dentro de São José do Rio Preto e toda a nossa região, e a Ala VIP faz parte dessa mudança também, porque sempre nos abre porta para que a gente consiga propagar uma informação ou trazer um assunto, né? Então, assim, eu falo, daqui 5, 10 anos, né, como vai ser tudo isso, né? Tem como a gente prever, mas a oportunidade que você nos dá e o que a Ala VIP também, o quanto vocês confiam na gente, vocês também fazem parte dessa história, né? Daqui 5, 10 anos não tem como a gente falar né, do crescimento da The Work sem falar da Ala VIP, porque você tá lá desde o dia 0, né? Não, e eu já vou me moldando também para fazer parte, para acompanhar. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Obrigado você, Milton. A gente que agradece. Muito obrigado, vocês que nos acompanharam até agora na nossa entrevista. No Spotify, no YouTube, nos cortes que fizemos. Esperamos que vocês conheçam cada vez mais a The Work. Muito obrigado. Obrigado, Milton. Valeu.